Faz umas 2 semanas, mais ou menos, que eu dei uma sumidinha, mas teve um bom motivo. Eu tava passando por um grande aprendizado. E às vezes a gente esquece, né? Quem passou por muita coisa já, muitos aprendizados, muitas catarses, né? Que fala, professor Hélio Couto. Mas já passou por muitas transformações, né? Que traz muita coisa à tona e são desafiadoras. Acha que meio que já passou por todas, né? Então, eu tive esse aprendizado há umas 2 semanas, onde aconteceram algumas coisas, eu percebi quanto a vida, eu tive que me lembrar novamente, porque a gente esquece, parece muito óbvio, né? Quem desperta entende que o mundo não é, a vida não é uma linha reta, não é linear. Mas a gente precisa se lembrar dessas coisas, porque a gente realmente esquece. E foi o que aconteceu comigo essas 2 últimas semanas, onde eu passei por uns desafios financeiros, sabe? Eu sou empreendedora e eu tenho meu próprio negócio e já faz um tempo que eu sei que faz, é tudo ligado, né? Esse meu despertar junto com a minha situação financeira, eu tô curando muita coisa, é, e curando também a minha vida financeira. Mas as coisas andam, né? Não ainda na velocidade que eu espero, mas elas andam. Só que nas 2 últimas semanas, mais ou menos um mês, caiu muito, sabe? Poxa, eu comecei a meio que deixar a minha antiga versão, minha outra personalidade dominar a situação, sabe? Eu me vi numa situação chata, né? Que a gente não quer, ruim. E a minha personalidade antiga, ela meio que veio à tona, porque eu ainda veio falando nos vídeos que eu tô nessa transição de persona, né? De personalidade. A minha antiga eu e tem a minha eu do futuro, que eu ainda não sou completamente. Então eu tô nessa transição. E, e de alguma forma, a minha antiga personalidade, ela veio e ficou aí uns 2, 3 dias. E eu comecei a me sentir a Laís de antes, sabe? Aquela vibração mais baixa. É, todo mundo sabe que tá acontecendo muita coisa no mundo, então quando a gente abre a internet e algumas plataformas que eu ainda gosto, é, querendo ver ou não, a gente é bombardeado de notícias de coisas bem complicadas. E eu comecei a sentir aquela sensação de não só frustração comigo, mas sabe aquela quando você perde a esperança em você e na humanidade, era essa sensação mais ou menos que eu tinha, né? Aquela eu do passado, que foi pro fundo do poço e tudo mais. E aquela sensação começou a vir à tona de novo. E isso pendurou aí por uns 2, 3 dias, né? Mas chegou um momento que eu falo, depois que você desperta, você ainda vai ter momentos que você fala, ai, sabe, nada dá certo mesmo, isso deve ser tudo loucura na minha cabeça, não existe despertar, nada de energia. Você meio que se revolta, né? Você volta para sua antiga versão. E isso pode acontecer. Mas a diferença é que você não consegue mais desver o que você viu. Então, essa antiga personalidade, ela vem, ela pode ficar até alguns dias ou um mês, enfim, mas ela não consegue se sustentar como antes, sabe? A sua nova persona, essa que você tá criando, que ainda ela não tá 100% integrada em você, ela vai uma hora olhar e perceber os seus próprios padrões, né? Os seus antigos padrões. E foi o que aconteceu. Depois de uns 2, 3 dias, eu comecei a me olhar e falei, cara, esse comportamento é da Laís do passado, né? Aquela Laís que tinha perdido a esperança no mundo e que se conectava com as frequências das coisas ruins, das tragédias, e meio que desanimou da vida, né? Dando uma resumida. Mas eu comecei a enxergar esse padrão. Então é muito interessante que depois que você desperta, você tem que se lembrar, sim, se lembrar que ainda vai existir momentos que a sua antiga personalidade ela vai tentar sair. E eu não sei se foi um teste da espiritualidade ou se foi essa transição realmente que eu tô vivendo, mas foi bem forte, sabe? Tanto que eu me desconectei um pouco de tudo. Depois que eu percebi que eu tava nesse padrão, né? Eu comecei a entender o porquê que eu tava me sentindo daquela forma, o que que eu precisava olhar naquele momento, sabe? Então é isso. É você trocar aquele, sabe, não tem mais jeito, pelo que será que esse sentimento, essa sensação tá tentando me trazer, sabe? E quando eu comecei a me perguntar isso, a espiritualidade, ela é incrível comigo, ela começa a me trazer respostas, então começa a chegar vídeos e respostas daquilo que eu tô perguntando sem eu mesmo procurar. Aí me apareceu uma mulher no TikTok, e ela... Eu já tinha visto um vídeo dela no passado, né, e veio outro bem semelhante, falando que quando a gente tá nessa transição de personalidade, a nossa vida financeira, ela, ela fica muito instável, né, até porque a gente tá se reencontrando. Eu tô ainda pensando em mudar de área enfim, eu ainda tô colocando muita coisa no lugar.
E aquela mensagem que ela me trouxe, né, reforçando isso, que quando a gente tá criando ainda uma personalidade, é normal a nossa vida ela ter esses altos e baixos, né? Mesmo você entregando um bom trabalho, mesmo você, enfim, as coisas estar dando certo de repente, sabe? E isso me despertou aquela esperança novamente. Eu falei, gente, eu tinha me esquecido disso. Porque a gente sabe, mas na hora que vem as emoções, e a gente tá aprendendo a lidar com isso ainda, a gente esquece. Esquece que esses altos e baixos, eles são normais e que a forma que a gente vai encarar aquilo vai determinar a, os próximos eventos futuros, sabe? Se você encarar aquilo com fé, com esperança, sabe? Com a certeza que tudo vai se ajeitar, é isso que você vai criar para o seu futuro, sabe? Isso que você está emanando, fé e esperança. Então, eu falei, poxa, eu preciso me lembrar todos os dias. Eu acho que seria uma boa você fazer isso também, de que não é porque você despertou que a vida vai ser um morango, né? A gente esquece, porque isso parece muito óbvio, mas às vezes esquece. Então é isso, se manter no presente vai fazer, vai te ajudar a manter essa nova persona ativa, né? Perante os desafios da vida. E não aquela antiga eu, sabe? Você tem que olhar para os seus problemas, para as coisas que ainda não estão totalmente alinhadas, com o olhar dessa sua nova versão, né? E outra coisa também é muito importante se respeitar, sabe? Porque eu percebi que eu precisava dar uma desacelerada, não importa o que eu fizesse, se eu fizesse promoção ou fizesse, sabe, aquela correria para tentar trazer cliente, eu estava numa frequência baixa, então nada que eu fizesse ali ia adiantar muito. Eu precisava entender o porquê que eu estava daquele jeito, né, e voltar para minha frequência nova. E foi o que eu fiz. Eu comecei a me perguntar o que estava acontecendo, a vida começou a me trazer respostas e eu percebi que eu precisava olhar para as minhas sombras, né? E eu, eu entendi que eu estava querendo, na verdade, mesmo tendo o entendimento que a sombra precisa ser integrada, eu estava tentando meio que eliminar ela, sabe? No nosso lado sombra, aquela parte que tem raiva, aquela parte que ela às vezes é um pouco agressiva, enfim. Tudo que você acha que é de defeito seu, que está escondido no seu lado sombra, seus desejos ocultos, enfim. Aquele lado que você esconde da humanidade, porque às vezes é visto como ruim ou como errado, né? E eu tava tentando meio que apagar esse lado sombra. Eu tava tentando meio que fingir que ele não existe, sabe? E na verdade a gente precisa integrar eles e não fingir que eles não existem. Na verdade eles são muito, muito útil. Porque tem vários momentos da vida que a gente precisa do nosso lado sombra, a gente precisa ter uma postura mais firme, a gente precisa às vezes ser um pouco mais agressiva, tá? Isso eu não tô falando pro lado ruim, mas usar esse lado nosso sombra de uma maneira boa, sabe? De uma maneira onde a gente tenha mais força, mais ânimo para conquistar as coisas na vida. Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre o Carl Jung, né, que ele fala sobre as sombras e a integração, e entender que esse lado meu, ele não precisa ser escondido. Eu preciso saber usar ele, sabe? Não usar pro lado ruim, né? E entender que ele existe, que tudo na vida tudo que há em cima, embaixo, né? Para existir a luz precisa existir a sombra. Então, parei de olhar para isso como se fosse, nossa, algo muito ruim. Eu só preciso me entender e controlar e saber usar isso a meu favor. Mas parar de achar que esse meu lado sombra tem que desaparecer. E não, ele não tem que desaparecer. Na verdade, eu sou muito grata, né? Agora eu tô entendendo que eu tenho que ser muito grata pela minha sombra, sabe? Porque sem ela não existiria esse equilíbrio. Então é isso, a vida me deu uma desacelerada para mim olhar para algumas coisas e entender que a vida, ela, ela é assim e sempre vai ser, sabe? A maneira como você olha para ela que vai diferenciar tudo. Então é isso. Teve um momento que eu fiquei tão revoltada que eu falei, eu não vou nem mais gravar vídeo, sou uma boba e não sei o quê. Porque, gente, de verdade, eu tô aqui, não é porque eu penso em ser grande no YouTube, não tenho, nunca tive esse sonho, nem não gosto de rede social, mas falar sobre o meu despertar, na verdade, é uma maneira de eu compartilhar e tentar ajudar o próximo, sabe? Tentar ajudar quem também tá nessa fase. Igual eu falei, que se for uma ou duas ou milhares de pessoas no futuro, não importa. Mas eu tô fazendo por mim, sabe? Porque eu preciso colocar isso pra fora, eu preciso compartilhar minha alma. Ela grita se eu ficar me escondendo muito tempo, se eu não colocar isso pra fora. Então eu percebi que toda vez que eu sento aqui e gravo alguma coisa, minha alma ela dá uma aliviada, entende?
E é algo que eu ainda não entendo completamente, né? A minha mente no mundo físico aqui não consegue, mas a minha alma ela fica muito em paz. Então, assim, às vezes você tem que fazer alguma coisa que nem sempre vai ter uma resposta clara do porquê você tá fazendo aquilo, sabe? Mas se você sente a sua alma gritando e pedindo pra você fazer aquilo, não importa os resultados que você vai ter, faça, sabe? Porque quando você sente esse alívio, você entende que, cara, o caminho tá certo de alguma maneira, você pode ainda não entender tudo completamente, mas você tá indo no caminho certo, sabe? Porque nesse momento a gente precisa confiar e ter uma direção da onde a gente tá indo, né? Nesse momento do despertar. Então é isso. Queria deixar esse recado pra vocês e prometo tentar não sumir. Um beijo, até a próxima.